Este material não pode ser disponibilizado, transmitido, exibido, vendido, licenciado, alterado, modificado ou utilizado por quaisquer outras instituições e estudantes, exceto se autorizado de forma expressa mediante a permissão prévia da própria instituição detentora dos direitos da obra. Olá, estudante! Como vai? Eu sou Lígia Tchaika, professora da disciplina de Conceitos Histórico em Sustentabilidade, e hoje vamos conversar sobre conflitos socioambientais. O que é um conflito socioambiental e como ele surge? Todos os seres vivos buscam a manutenção da vida, incluindo os seres humanos. E para a nossa sobrevivência, consumimos recursos naturais. As percepções de valor, forma de uso e necessidade diferem entre os grupos. A natureza pode representar o sagrado para alguns, meio de subsistência consumido de forma controlada para outros e ainda, para outros grupos, bens a serem explorados e modificados intensamente. Quando grupos de visões diferenciadas buscam acessar os mesmos recursos, podem surgir os conflitos. Um conflito representa a disputa pelo uso de um recurso e, na maioria das vezes, uma luta desigual. No foco da disputa podem estar recursos como fontes de energia, acesso à água potável, manutenção de territórios ou prejuízos causados pelos resíduos de atividades humanas. Nesses cenários, é importante garantir que todos tenham voz em oposição à dominância de interesses unilaterais. Ou seja, é importante garantir a justiça socioambiental. Historicamente, o desenvolvimento econômico gerou conflitos e muitas das injustiças advindas desse processo ainda estão presentes em situações como a assimetria entre norte e sul global ou quando se configura o racismo ambiental. Para mitigar os conflitos, um importante processo é a governança participativa. Nela, todos os atores sociais envolvidos tomam parte nas decisões que envolvem os recursos naturais. Um bom exemplo são os comitês de bacias e os conselhos consultivos. Um dos mais importantes recursos naturais para a humanidade são os recursos hídricos. E hoje nós vamos conversar com a Nayara Vale sobre a gestão desses recursos. Olá, Nayara, tudo bom? Tudo bom, professora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Nayara, existem conflitos relacionados ao uso dos recursos hídricos? Sim, a gente pode identificar diversos conflitos hoje relacionados a gestão desse recurso, né, natural, como você colocou, e exemplificar em escala global, local e também a nível do nosso país. Você poderia trazer alguns desses exemplos para nós? Com certeza. Alguns problemas que a gente identifica hoje a nível global são os rios transfronteiriços. Por exemplo, o Rio Nilo, o Rio Eufrates, o Rio Tigres, são rios que passam por muitos países e que geram alguns desconfortos em relação aos governos, porque eventualmente um sempre vai acreditar que está fazendo um uso maior ou menor, e aí acaba gerando alguns conflitos políticos também e sociais. Mas também a gente pode exemplificar a questão da poluição. Hoje a gente percebe que em diversos lugares industrializados, sobretudo, a poluição dos recursos hídricos ela é um grave problema de gestão para a sociedade e também para os poderes executivo, legislativo de cada país. E no contexto brasileiro? Bom, hoje no contexto brasileiro, os nossos problemas eles estão muito relacionados às questões climáticas e ao uso que diversos segmentos do setor produtivo têm dado. Então, por exemplo, na região da Amazônia, a conversão de florestas para uso alternativo do solo, em geral, pecuária e mineração, tem causado também poluição e também tem feito com que a gente tenha uma quebra no ciclo hídrico dessa região. Então,
a oferta, a vazão desses rios, ela está bastante afetada na Amazônia, o que acaba contribuindo, por exemplo, no Sudeste, para o agravamento também por exemplo, do sistema Cantareira, na região de São Paulo, que é uma das nossas regiões mais industrializadas, e que esse conflito entre o setor privado e o uso público acaba gerando problemas. Nayara, e como é feita a gestão dos recursos hídricos? O que é um conselho de bacias? Então, a gente tem alguns atores que precisam participar dessa gestão. É uma gestão participativa, portanto. Isso dialoga, inclusive, muito com a Agenda 2030, a agenda que a gente precisa estar sempre observando para cumprir com diversos objetivos. E, bom, a gente hoje no Brasil segue uma lei, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e cada estado também possui a sua política estadual para promover uma gestão participativa e inclusiva de modo sustentável dos recursos hídricos, exatamente para evitar esse tipo de conflito. É claro que eles vão existir, mas esses espaços são espaços de governança onde todos os poderes municipal, estadual e federal estão representados como entes do poder público, mas também tem os usuários, que é o setor produtivo, seja ele industrial, agropecuário, mineração, etc. E a sociedade civil também. Eu faço parte da sociedade civil e represento aqui no Conselho do Estado do Maranhão, Conselho de Recursos Hídricos, como representante da sociedade civil. E neste contexto dos conflitos, como é que você vê, então, a atuação do Conselho de Bacias ou de outro órgão que tenha esse papel para mitigar esses tipos de conflito? Bom, é necessário que haja um planejamento participativo de todos esses entes que a gente conversou e que o uso ele seja feito de forma pacífica. Mas quem faz a gestão direta desses recursos hídricos hoje aqui no Maranhão é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, por meio da emissão de outorgas. Essas outorgas elas são emitidas, é um direito do setor produtivo, então dos usuários, ter o acesso, mas essa gestão ela tem que ser discutida entre os conselhos e, sobretudo, nos comitês de bacia, cujas unidades de atuação são as unidades hidrográficas. Portanto, cada bacia, por lei estadual e também federal, ela deve ter o seu próprio comitê gestor desses recursos e a gente, dentro do conselho, de cada estado, a gente recepciona esses comitês, que é quem tem uma atuação direta dentro das unidades hidrográficas. Você acha que profissionais de diversas áreas que estão desenvolvendo trabalho não diretamente ligado ao meio ambiente, eles podem contribuir nessa discussão sobre o uso dos recursos hídricos? Certamente, toda a sociedade ela deveria estar muito preocupada com a gestão dos nossos recursos hídricos, que passa pela gestão de outros recursos, por exemplo, como os recursos florestais, onde elas estão intimamente relacionadas, porque a perda de florestas incide diretamente na oferta que a gente tem de recursos hídricos. Então, a gente precisa estar observando, dentro da política estadual ou federal de recursos hídricos, também a gestão pública de florestas. E aí a gente precisa olhar a interface que isso tem no nosso dia a dia. Por mais que profissionais não sejam da área diretamente ambiental, que está mais ligada à conservação, seja das florestas, dos biomas, dos ecossistemas, que incidem diretamente nos recursos hídricos, mas eles fazem uso, todos nós fazemos uso de alguma forma. E esses usos, a política garante que sejam observados, mas que sejam executados de forma pacífica e de forma coletiva. Muito bom. Então, recursos hídricos e recursos naturais são assuntos para todos nós. Você gostaria de acrescentar algo aqui na nossa conversa, Nayara? Eu acho que todos nós precisamos fazer uma gestão participativa e conclamar a sociedade a buscar representantes que olhem para essa pauta com mais seriedade, com mais compromisso, porque isso significa qualidade de vida para todos nós. Obrigada, Nayara. Encerramos aqui refletindo sobre os conflitos socioambientais que possam surgir de nossa atuação e sobre a necessidade de buscar meios para mitigá-los. Desejo a você bons estudos e boa aprendizagem.